passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, só cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, declaro aberta a 12ª sessão ordinária para o ano de 2023. Gostaria de saudar os colegas vereadores, as colegas vereadoras, funcionários desta casa e o público que está nos assistindo através da página do Facebook. Prosseguindo, eu solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 11ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara no site institucional. Décima primeira sessão ordinária. Aos 10 dias do mês de julho do ano de 2023, realizou-se com início às 19h08, no plenário Alfeu José Sebel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 11ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Dalton Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o senhor presidente, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Em atenção à ordem do dia, inicialmente foram apreciados o projeto de lei número 19, de 14 de junho de 2023, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do município de Campina das Missões e da outras providências.
e o projeto de lei número 20, de 19 de junho de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um médico PSF e um médico clínico geral 1 para atender excepcional interesse público e dar outras providências. Sendo que os referidos projetos de lei foram ambos aprovados por 8 votos. Em seguida, conforme a pauta, apreciou-se a proposição de iniciativa conjunta dos vereadores Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, e Douglas Gabriel Pires, da bancada do Partido Progressista, protocolada sob número 35, de 2023, solicitando perante a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural a análise da retirada da exigência da realização do exame do mormo em equinos. Houve o acréscimo de um adendo de autoria do vereador Marcelo Rentz, solicitando informações à Secretaria da Agricultura, Pecuária e do Estado para que envie ao Poder Legislativo de Campina das Missões informações ou um parecer técnico justificando a obrigatoriedade da realização do exame de mormo ou torná-lo facultativo. A matéria, ao ser submetida para a apreciação do plenário, contabilizou o endosso dos vereadores Ademir Jablonski, Claudemar Justen, Marcelo Rentz, Rodrigo Rentz, Teonésio Abrão Andrés, assim como das vereadoras Roslane Tenkaten-Butzen e Claudete Kotz, bem como foi votada e aprovada por 8 votos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do PDT, protocolada sob número 36 de 2023, solicitando o envio de moção de repúdio aos deputados estaduais contrários à PEC número 295 de 2023, que trata da proteção dos símbolos do Rio Grande do Sul. A matéria obteve o endosso das vereadoras Roslane Tenkaten-Butzen e Claudete Kotz, como também dos vereadores Ademir Jablonski, Claudemar Justen, Douglas Gabriel Pires e Rodrigo Rentz. Ao ser submetida à votação do plenário, a proposição em tela foi aprovada por 8 votos. E moção de pesar, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, protocolada sob número 38 de 2023, a qual recebeu o despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Esgotada a pauta às 19 horas e 42 minutos, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas do dia 24 de julho vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 10 de julho de 2023. Vereador Douglas Gabriel Pires, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata. Com relação à ata, a questão da proposição que nós havíamos apresentado, junto com o colega vereador Douglas, antes da proposição chegar ao seu destino, nós já tivemos a notícia de que o exame de mormo não é mais obrigatório. Então, ficamos felizes, né, por essa situação ter esse fim que teve. Então, continua ainda obrigatório, é bom que se diga, o exame de anemia. De anemia continua obrigatório, porém, o exame de mormo, então, Secretaria da Agricultura atendeu ao pedido dos criadores e dos proprietários de equinos e, a partir desse momento, então, não é mais obrigatório. E também com relação ao hino, nosso lindo hino, graças à consciência de alguns deputados, vai ficar como está. E povo que não tem virtude acaba por ser escravo mesmo. Dando sequência, eu coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Solicito ao servidor da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 12ª sessão ordinária, 24 de julho de 2023. Requerimentos. Proposição de iniciativa das vereadoras Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Podemos,
e Claudete Cotts. Proposição de iniciativa do vereador Rodrigo Renz e 2 proposições de iniciativa do vereador Marcelo Renz, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 21 de julho de 2023, assinado pelo presidente e vereador da Alta, Luiz Bastos. Solicita ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências recebidas. E-mail da Câmara dos Deputados informando acerca dos recursos do Orçamento da União pagos, bem como as transferências constitucionais efetivadas ao município de Campina das Missões, atinentes ao mês de junho do ano de 2023, bem como a totalidade desses recursos do período de janeiro a junho do corrente ano. Ofício número 67 de 2023, oriundo da Associação Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, solicitando que a sobra dos recursos do orçamento este Poder Legislativo atinentes ao exercício de 2023 seja destinada ao Hospital Campina, com vistas à utilização de recurso para pagamento dos colaboradores e sanar dificuldades financeiras da instituição. Ofício número 246 de 2023, oriundo da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando resposta produzida em atenção ao pedido de informações remetido por esta Casa, versando sobre o processo administrativo, objeto da portaria número 489 de 2018, referente à utilização dos recursos do PMAC e documentação relativa à prestação de contas do evento Novembro Azul, realizado pelo município no ano de 2016. Ofício número 256 de 2023, este igualmente proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando a resposta com relação às seguintes proposições aprovadas pelo plenário deste Legislativo. Com relação à demanda de pavimentação de trechos da estrada que fazem ligação com a avenida da comunidade da Vila Teresa, contemplando propriedades residenciais edificadas nas cercanias e no trecho de saída em direção ao Biritama, relata-se que há ciência da situação e que serão empregados esforços no futuro para possibilitar a demanda. Com relação ao pleito de pavimentação da esquina Campina, compreendendo ao trecho entre as imediações do asfalto até a propriedade do Sr. Egon Bon, relata-se que há o intuito de inaugurar a obra até o final do mês de maio do ano de 2024, bem como a execução do passeio deverá ser uma prioridade para o futuro. Com relação à demanda de pavimentação do prolongamento do lado sul da Rua Cruz Alta, considera-se que, para avançar nas demandas de pavimentação de concreto intertravado, se faz necessária a aquisição de uma usina automatizada para a produção do material. E com relação ao pedido de pavimentação da Rua Demetrio Budinski, considera-se que a ação é de igual importância à demanda de pavimentação das imediações da esquina Campina. E comunicação do Tribunal de Contas do Estado, notificando acerca da aprovação das contas de gestão do presidente da Câmara atinente ao ano de 2022, de responsabilidade do vereador Marcelo Renz, onde decide-se pelas contas regulares por meio da inexistência de falhas. Houve um lapso da minha parte, me dirigi ao nobre colega como servidor, então faço a minha ratificação e, na verdade, o correto seria o colega vereador. Tá certo, pessoal? Prosseguindo, então, abro o espaço para comentário das correspondências lidas. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais da nossa instituição. Só me ater um pouquinho sobre a correspondência recebida do Tribunal de Contas sobre a regularidade de prestação de contas ordinárias do exercício 2022, a qual eu estava à frente desta casa. Então, parabenizar e cumprimentar aos servidores da casa, que fazem um bom trabalho, como todos os vereadores aqui sabem, e sem eles, muitas vezes, a gente teria dificuldades para
ajudar a manter essa questão e a regularidade das contas. Então, zelam também pelo patrimônio, inclusive pela economicidade desta casa. Então, mais uma vez, parabéns aos servidores Henrique, Joanes e também a servidora Cleide, que provavelmente está nos acompanhando. Então, foram usados 2,4% do orçamento, do total de 7% que a Câmara teria para usar, que tem direito para usar no exercício. Isso, então, desses 7%, equivaleria ao valor de 1.762.000 da receita corrente líquida do município, e no orçamento estavam contemplados 836.200. Então, no orçamento não contemplava o total que a casa poderia usar, como de praxe. A casa nunca usa esse orçamento, então foi somente 2,4%, que deu um valor gasto pelo Legislativo no exercício 2022, 733.558. Então, dessa diferença do orçamento, sobrou, no caso, foi devolvido ao Executivo 102.642.000. Então, desse valor aí, 637.000 foi gasto com despesas de pessoal e o resto com despesas administrativas. Outro sim, já quero também frisar aqui outra correspondência enviada do hospital, a direção do hospital, solicitando esse repasse ou essa conversa com o Executivo dessas sobras, se sobrar, do orçamento deste ano da casa, para ser enviado, então, pelo Executivo ao nosso hospital aqui de Campinas das Missões, que também está passando por dificuldades. Então, a minha parte seria isso sobre as correspondências, senhor presidente. Mais alguém querendo se manifestar sobre as correspondências? Ninguém mais. Abro o espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Quero cumprimentar todos e todas, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, também as pessoas que nos acompanham pelos meios sociais a esta sessão. Não tem como deixar de falar do dia de amanhã, que é o dia do nosso colono do motorista. Ao colono que do suor do seu rosto, do seu trabalho digno, tira o sustento de tantas pessoas. E aos motoristas que, na incerteza das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades, faz a sua vida uma estrada de certezas. A mercadoria chega, o abastecimento corre e as pessoas têm acesso ao alimento. Colono e motorista, nossa homenagem, nosso reconhecimento e muito carinho por tanta dedicação. Que São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, sempre esteja na direção da vida dessas pessoas tão necessárias para o nosso país. Nossos campinenses, colonos e motoristas, fazem parte da viabilização de 70% do alimento que quase sempre 3 vezes por dia está na mesa das pessoas, das famílias. 70%. Basicamente a agricultura familiar. Todos os dias, nós sabemos, chove ou não chove, faz frio, faz calor, os nossos agricultores, levando cedo, estão lá fazendo o seu trabalho do nascer ao pôr do sol. Trabalho que muitas vezes não é reconhecido nos seus resultados, especialmente nos resultados econômicos. Em praticamente tudo o que ele viabiliza, ele não coloca preço. Nosso agricultor não coloca preço nos insumos, não coloca preço na atividade dele, apesar de saber o custo que isso tem, e não coloca preço também na venda. Isso é simplesmente lamentável. E aí surge muito espaço para intermediários ganharem dinheiro. E como ganham? Nós sabemos disso. É um problema que se alonga já desde quase sempre, que o intermediário ganha dinheiro. Não que não possa ganhar, pode ganhar também, mas o nosso agricultor e o nosso motorista fica aquém daquilo que merece.
Um grande abraço e muita luta a todo colono e todo motorista. Obrigado, presidente. Continua espaço aberto. Palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, só para corrigir também um lapso antes da minha fala sobre as correspondências, me permite, também agradecer aos colegas vereadores e vereadoras que contribuem para que isso se torne realidade. Então a gente sabe que todos prezam pela economicidade da casa. Muito obrigado também. E, de igual forma, parabenizar também a todos os colonos motoristas pelo seu dia de amanhã. Então, o colega vereador Teonésio já falou sobre a estação. Parabéns mais uma vez a todos os colonos motoristas. Continua espaço aberto. Ninguém mais querendo se manifestar. Para concluir também, em nome da casa, eu quero parabenizar essas duas classes, os colonos e motoristas, que eu sempre costumo dizer, e isto é verdade, que são a alavanca de progresso desse nosso país e do planeta, por que não dizer? Colono, o motorista enfrentando as dificuldades na estrada, levando o que nossos agricultores, nossas indústrias produzem, que não é consumido na nossa região para outras regiões, e trazendo aquilo que nós temos carência aqui. Os agricultores, então, dispensa comentários. Eu costumo fazer uma comparação, e é algo verídico. Todas as classes, todas as atividades são importantes. Algumas a gente precisa uma vez por dia, outras uma vez por semana, outras uma vez por mês, outras uma vez por ano, algumas talvez uma vez na vida. A do colono nós precisamos no mínimo 3 vezes ao dia, porque eu conheço muitas pessoas, mas que se alimentam eu não conheço nenhuma. Então, parabéns a essas classes. Fico um tanto triste e constrangido, porque vocês também, colegas vereadores e internautas, têm conhecimento. Eu sou vereador de 3ª gestão e a primeira proposição que apresentei nessa Câmara foi para que instituíssemos feriado dia 25 de julho aqui no nosso município. Até hoje ficou só na promessa. Nada aconteceu. O feriado não torna o agricultor ou o motorista mais ou menos interessante. Mas seria muito justo, porque, segundo a Sagrada Escritura, e a gente acredita nela, Deus pode nos dar a vida eterna, mas quem nos mantém vivos aqui na vida terrena é o agricultor. Então, seria muito justo. Parabéns aos muitos municípios da nossa região que têm no dia 25 de julho como um grande feriado. Nós, infelizmente, Campina das Missões, ainda não temos. Conforme a inscrição no livro... continuamos então. Sim, passamos a palavra ao vereador Claudemar. Com a palavra, presidente, antes de eu já levantar o dedo aí, só que daí posso ser meio, mas tranquilo. Cumprimentar colegas vereadoras, colegas vereadores, todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, como também os colaboradores da casa. Gostaria de mandar um abraço e também o meu muito obrigado a essas duas importantes classes que fazem com que realmente o nosso pão e tantos produtos possam chegar nas nossas casas. Tanto uma contra a outra passaram por dificuldades na nossa história recente, principalmente no período do Covid, mas que em compensação foram as duas principais classes que fizeram com que a nossa economia continuasse funcionando. A produção primária e sua importância, o transporte da matéria-prima para a indústria e o beneficiamento, enfim, todas as fases. Se nós não tivéssemos essas duas classes, realmente, nós não teríamos o que pôr nas nossas mesas. Por isso que a agricultura ela precisa ser valorizada. É lá que tudo começa. É lá que tudo começa. E pensar em políticas, isso aí principalmente ao governo federal, políticas que possam fazer com que essas classes possam ter superávit primário é extremamente importante. Extremamente importante. Essas pessoas trabalharem e no final do mês terem as sobras. Para não passar os 30 dias trabalhando, pagar as despesas e simplesmente não sobrar nada.
Eu acredito que não exista nada mais frustrante que isso aí, mas são as lutas, infelizmente elas acontecem. Temos colegas agricultores aqui, sabem o quanto que é uma luta diária, que é muito difícil tudo, mas que realmente essas pessoas aí fazem de grande coração. Nosso muito obrigado e um abraço a todos. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar. Conforme inscrição no livro do grande expediente, passa a palavra para o vereador Teonésio Abrão Andrés, pelo prazo de até 5 minutos, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Cumprimentando mais uma vez todos e todas, eu quero fazer algumas considerações em relação ao ensino militar e às escolas cívico-militares. Daqui a pouco teremos uma matéria que vai ser apresentada e defendida e votada, né, em relação às escolas cívico-militares. Separando as duas coisas, colegas e as pessoas que nos assistem. Ensino militar, o ensino militar está regulamentado pelo MEC. Então, é lei, é legal e paga pelo Ministério da Defesa. O ensino militar é pago pelo Ministério da Defesa. Já as escolas de ensino cívico-militares têm algumas coisas que podemos pensar. E gostaria que as pessoas acessassem o YouTube para dar uma olhada, né, se o que se coloca lá é correto ou não. O decreto do governo anterior, de 2019, decreto, inclusive, por sua vez, soa sempre como uma falta de discussão pedagógica. E o decreto não passa nem sequer por discussão no Congresso Nacional. E isso não é pouca coisa. Em educação não ocorre sem discussão pedagógica. Ela passa a ser uma imposição e não funciona, e não vai funcionar em lugar nenhum. As escolas cívico-militares não têm base legal. Não é lei, não está na LDB e não está no Plano Nacional de Educação, gente. Isso também não é pouca coisa. Olha só, eu trouxe uns números, como professor de matemática eu gosto um pouco de números. São 202 escolas que se manifestaram interessadas em fazer parte da chamada escola cívico-militar. 120 mais ou menos efetivadas. E aí eu fui pesquisar hoje, só em Porto Alegre, só o município de Porto Alegre, tem 511 escolas estaduais, municipais e particulares. Então, todo esse oba-oba que se faz em função das escolas cívico-militares, esse oba-oba não procede. É mais uma narrativa que se constrói, mas na prática é quase nada. É 0,14%, se não me falha a memória, de escolas. São escolas onde tem um militar para, por exemplo, organizar as filas, para manter a disciplina na escola, para não dizer imposição. E são militares da reserva, porque na carreira militar eles não se aposentam, eles vão para a reserva. É uma legislação interna da brigada, da carreira militar, tudo bem. Então, quem está lá fui de alguma coisa, foi um tenente, foi um coronel, foi não sei o quê, que está lá para organizar essas filas. Essas escolas empregam por volta de 900 militares da reserva. É uma acomodação para militares com salários astronômicos fora da realidade do MEC. Ganham entre R$ 2.657 para um terceiro sargento, por exemplo, e R$ 9.152 por mês, sem prejuízo aos seus ganhos como reservistas, como militares da reserva. Então eles têm assegurado o ganho, e para ir lá organizar filas, e de vez em quando dizer para um estudante que tem 1 centímetro que está fora da posição, o pé dele na hora de cantar o hino, eles chegam a ganhar R$ 9.152. Se nós olharmos para o estado do Rio Grande do Sul, isto é uma afronta ao que os professores do estado ganham. E os meus colegas que certamente estão acompanhando agora, ou irão acompanhar, sabem que nós estamos 8 para 9 anos sem sequer
no Rio Grande do Sul, receber a inflação. Não há nem reposição da inflação. Então, a gente fica ouvindo os colegas quando se fala desses valores. Eu não estou dizendo que esses valores sejam demais, também não estou dizendo isso. Mas se nós compararmos com o que ganha um professor do Estado hoje, que tem todo um processo pedagógico, que entra 5 vezes, começa uma aula, desenvolve e conclui toda manhã e toda tarde, né, com toda a responsabilidade pedagógica que tem de ensinar e orientar as pessoas para o futuro, garantindo liberdade, né, então esse ganho é astronômico, ou o que se ganha é pouco. Para que um professor que trabalha muito mais e com extrema responsabilidade pedagógica fica com salários habilitados. Não poucos desses deputados que concordam com as escolas que subscreveram em 2016 o congelamento de investimentos na educação. Vejam bem, pessoal, colegas e as pessoas que nos acompanham. Congelar investimento em educação durante 20 anos. Educação e saúde sem investimento durante 20 anos. Então, a implementação dessas regras está sendo feita e nós estamos sentindo aos poucos. Então, cheira a cabine de emprego, né, e por isso que a minha posição será contrária a essa matéria, em função dessa conjuntura toda e muito mais do que isso. Muito obrigado, presidente. Dando sequência, como não há projetos de lei constantes na pauta de apreciação, passamos agora então para a leitura, discussão e votação dos requerimentos constantes na ordem do dia. E de imediato eu solicito a leitura da primeira proposição apresentada. Proposição. As vereadoras Roslane Tenkaten-Butz, do Partido Podemos, e Claudete Cotts, do Partido PSL, no uso de suas atribuições legais, apresentam e apresente proposição requerendo nos termos regimentais e depois do ouvido plenário desta Casa, que seja encaminhada correspondência ao senhor prefeito municipal, solicitando a disponibilização de espaço imóvel do município para o funcionamento da Liga de Combate ao Câncer de Campina das Missões. Sugerimos que seja avaliada pela administração municipal a possibilidade de cessão do espaço atualmente utilizado pelo Escritório Municipal da Emater, levando em consideração as informações de que a mesma, juntamente com a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, seriam realocadas para outro local. Campina das Missões, 20 de julho de 2023, assinada pela vereadora Roslane Tenkaten-Butz e vereadora Claudete Cotts. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, submetemos à consideração do plenário desta Casa a presente proposição, que tem por objetivo dispor de um espaço para o funcionamento da Liga de Combate ao Câncer de Campina das Missões. A Liga de Combate ao Câncer de Campina das Missões, fundada em 18 de abril de 2023, no município de Campina das Missões, abreviadamente Liga de Campina das Missões, onde tem fórum da sede na rua Porto Alegre, 434, centro de Campina das Missões. É uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente de assistência social e de promoção da saúde. A Liga de Campina das Missões tem por finalidade assistir pacientes portadores de câncer, conscientizar e educar a população visando a prevenção do câncer e auxiliar os pacientes portadores da doença, profissionais de saúde, prestadores de serviços na área de saúde e o Hospital de Campina das Missões, Hospital Campina, ente público e instituições congêneres. A Liga de Campina das Missões se propõe a cumprir seus objetivos promovendo de forma gratuita a assistência social beneficente, permanente e sem qualquer discriminação de clientela. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, buscamos dispor de condições mínimas a um espaço que permita o regular funcionamento desta importante entidade de Campina das Missões. Isto posto, almejamos que a presente matéria conte com o apoio dos demais pares. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra. Palavra a vereadora Claudete.
Cumprimentar o senhor presidente, colega vereadora Roslaine e também demais colegas vereadores. Também cumprimentar o público que nos assiste pelo Facebook e também os funcionários da casa. Acredito que, assim, resumidamente, já deu para entender, né, depois de lido. Como sabemos que o espaço que hoje é ocupado pela Emater, que eles serão realocados no novo espaço, né, junto à prefeitura, nós pensamos que seria um lugar ideal para sede da nossa liga, porque temos bastante projetos e para o funcionamento dela nós precisamos de algum espaço. E eu acredito que o executivo vai dar o apoio, porque até estava no nosso plano de governo, né, vereadora Roslaine? Então, também pedimos a aprovação dos colegas. Obrigada. Continua espaço aberto. Palavra, presidente. Palavra, vereadora Roslaine. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, a colega vereadora Claudete, signatária da proposição, os servidores da casa e as pessoas que assistem a nossa sessão pelo Facebook. Na realidade, a Liga de Combate ao Câncer é um sonho que está se tornando realidade. Lembro que a colega Claudete fez uma proposição, acho que foi ano passado, né? E, no fim, não sei porquê, mas não saiu do papel. E a Liga, eu posso garantir para quem quiser, ela veio para ajudar, para facilitar a vida das pessoas, de quem precisa. Eu conto com o apoio de vocês para essa proposição e quero aproveitar o espaço para parabenizar o colono e o motorista e dizer para vocês que eu vejo um futuro promissor para a agricultura familiar, que é o que nos atinge de verdade. Obrigada. Continua espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, parabéns pela proposição, não somente pela proposição, mas pela iniciativa da formação da Liga Feminina de Combate ao Câncer, muito importante para o município. Então, a gente viu e várias audiências já fizeram, né? E realmente a casa praticamente cheia sempre, onde é que foi feitas as audiências, então há de interesse da comunidade, parabenizar, e sim, a importância de ter um espaço para esse trabalho, mas também como nós fomos visitar aquele espaço, aquele imóvel, então atentar para a acessibilidade também, né? E lá naquele local, eu acho que não tem acessibilidade. O acesso é por somente escadas, né? Seria na parte superior, onde é que é a Emater hoje. É isso, né? Mas tem uma escada para subir na parte superior. O acesso é só por escada. Então acho que é importante sim, e quem sabe o executivo pode trabalhar essa situação, e se for realocar toda a secretaria, quem sabe um espaço na parte de baixo do imóvel. E então, pela importância da matéria, parabenizando novamente as colegas vereadoras, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu peço endosso. Endosso concedido. Antes de prosseguir, eu gostaria que os colegas vereadores observassem um pouquinho a distância que está dando microfonia nos alto-falantes. Eles são de uma excelente qualidade, então um palmo de diferença dá uma qualidade melhor daí, né? Se falar muito junto, ele estoura. Vocês podem ouvir, está dando microfonia, né? Então, para melhor qualidade da transmissão. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudemar. Parabenizar as colegas pela proposição. Importantíssima medida, principalmente pelo grande aumento de pessoas com esse problema nos últimos tempos. Como tem aumentado. E é uma tendência muito grande, não sei por qual motivo, mas para quem gosta de fazer uma leitura, inclusive aleatória, de diferentes fontes, né, que é algo que realmente ela dá rigidez nas informações, e há muita coisa obscura acontecendo pelo mundo, né, nos últimos tempos principalmente, e que fizeram com que nós tivéssemos essa elevação nos casos.
Então, fazer um trabalho preventivo, que é importante, termos medidas aí que possam oferecer às pessoas que já estão com problema, medidas que possam ajudá-las realmente, é extremamente importante, né? Parabenizo os colegas e também peço o endosso pela matéria. Endosso concedido. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelo Facebook, parabenizar os colegas pela proposição, que vem dando um efeito muito bom na cria dessa liga. E as palavras dos colegas já disseram aí, faço as minhas também, e pedi o endosso em nome do Partido Progressista. Endosso concedido. Palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso da proposição também. Endosso concedido. Feito isso, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicito a leitura da terceira proposição apresentada. Proposição, moção de apoio. O vereador que essa subscreve, observando os termos regimentais, vem apresentar moção de apoio às escolas cívico-militares implementadas no governo anterior. Outro sim, solicita-se que após os trâmites legais e depois de ouvido o plenário desta casa, seja encaminhado cópia da presente à Presidência do Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, assim como ao Poder Executivo Municipal de Campina das Missões e ao Ministério da Educação. Campina das Missões, 20 de julho de 2023, assinado pelo vereador Rodrigo Renz. Justificativa. Nobres pares. A presente matéria aqui submetida e levada à consideração do plenário desta Casa visa reivindicar que este Legislativo, após a aprovação desta, envie aos órgãos supracitados moção de apoio e reconhecimento às escolas cívico-militares, que visam aprimorar a qualidade da educação e promover a formação integral dos estudantes. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade justa e próspera. Reconhecemos a importância de buscar constantemente iniciativas que contribuam para o aprimoramento do ensino e formação dos nossos jovens. As escolas cívicos militares têm se destacado como uma alternativa promissora para promover um ambiente educacional disciplinado, seguro e voltado para a excelência acadêmica. Ao integrar os monitores militares ao ambiente escolar, essas escolas buscam incentivar a disciplina, o respeito, a responsabilidade e os valores cívicos, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios do século XXI. As referidas instituições de ensino têm obtido resultados positivos em diversos aspectos, tais como melhoria nos índices de aprendizagem, redução da violência escolar, aumento do engajamento dos estudantes, fortalecimento dos laços familiares e comunitários, entre outros benefícios. Ressalta-se também a importância dessas escolas como instrumento de inclusão social, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes um ambiente acolhedor e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Ante o exposto, requer-se a aprovação da presente para envio da referida moção de apoio. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, ao pessoal que nos assiste. Essa proposição eu mando aqui pela questão do... Está tendo ultimamente vamos dizer assim, um tumulto, ou pela questão das escolas cívico-militares, que vai deixar de receber, vamos dizer assim, verba do governo federal.
E aí, então, um cara que trabalhou bastante quando ele era deputado estadual, hoje ele é deputado federal, que é o deputado Zuco. Ele trabalhou forte, eu já conversei com ele sobre essa questão do município pequeno ter uma escola assim também, mas como não tem número de alunos suficiente para isso, então não tem como fazer nada aqui. Mas essa moção a gente pede para a questão de continuar, mas eles estão trabalhando com já que não havia mais recursos do governo do federal, estão trabalhando com o governador para ver se vão conseguir manter isso ainda. Mas quando eu mandei, quando eles me perguntaram, sugeriram a fazer isso, eu pensei, não, vai ser tranquilo, vai ser uma situação de o pessoal vai aderir, mas infelizmente vai causar uma polêmica, como o colega vereador Teonésio veio no grande expediente com 5 minutos de fala, dizer que isso era um cabide de emprego, por conta, eu não sei se não gosta de militar ou de polícia, ou não sei se é alguma referente a isso, mas cabide de emprego, e daí o pior é dizer porque que o militar está ali só para dizer se ele está errado na fila na hora de cantar o hino. Isso vindo de um professor, dói ter que ter um professor falar uma bobagem dessa pela madrugada. Porque seja pelo menos honesto e vai pesquisar dados dos alunos que saem de lá. Não que na escola, eu estudei escola pública e me orgulho de ter estudado, mas dizer que isso é apenas um cabide de emprego e coisas assim que não leva a nada. Pega os dados do aprendizado que você tem, das pessoas que saem dali, da boa índole que sai dali, e isso que vou falar bem pouquinho para não causar o que eu queria falar de verdade. Isso vai vou ficar até amanhã discutindo aqui e trocando farpa, mas a gente às vezes evita para não falar coisas pesadas e não ouvir bobagem também, que já ouvimos hoje, mas são opiniões, mas são coisas que a gente às vezes escuta. Mas mais uma situação que também às vezes até nem tem muito a ver com isso, mas pega quantos ataques a escola teve, a escola cívico-militares ou escolas militares que teve ataques a essas, às vezes dá uns psicopatas que fazem essas bobagens às vezes. Procura quantas escolas foram, vê se isso não tem um pouco mais de segurança. Mas seria isso. Até já passei da minutagem, mas agradeço. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Estava olhando a proposição, ela tem umas coisas bem interessantes que se coloca aí. Na justificativa, o segundo parágrafo, por exemplo, é isso mesmo. A educação é um pilar fundamental, né, para o desenvolvimento de uma sociedade justa e próspera. Isso ninguém tem dúvida. O restante da frase lá também eu concordo. O que eu precisaria saber se o colega estava falando do ensino militar ou da escola cívico-militar. Porque o ensino militar está regulamentado e funciona bem, apesar de que há contradições muito sérias também. Porque como é que funciona uma escola do ensino militar, mesmo regulamentada pelo MEC? Nessas escolas, se faz uma seleção dos melhores alunos e daquela seleção se faz uma nova seleção para que realmente lá estejam os melhores alunos. Aí é fácil você obter um bom resultado. Quanto a professor, eu cresci muito na carreira e fiz muito curso e me orgulho de ser professor e nunca falei que eu me lembro e nunca vou falar bobagens, né? Tudo que eu trouxe aí são coisas verdadeiras. Por exemplo, não tem base legal, né? Isso é um decreto. E aí na introdução da proposição fala de enviar para o Senado Federal e Câmara dos Deputados. Mas isso foi um decreto, isso é uma matéria estranha para eles, essa matéria não está posta lá. Mas o que o governo vai fazer é não mandar mais recurso do MEC, porque não tem lei para isso. Não tem como mandar. O governo pode ser responsabilizado por isso. É isso que nós precisamos entender. Então, o dinheiro federal não vai ter. Agora, o Estado, o município que quiser,
Claro que tem, né, tem questão de alunos e coisas que o colega colocou, é verdade isso. O Estado pode manter a escola cívico-militar, mas por conta do seu recurso, né? Não o recurso do MEC, porque não é legal. Não tem como pagar o que não é legal. Então, a educação deve ser, e aí eu concluo, presidente, a educação deve ser colocada de fato em pauta. A educação e os educadores e as educadoras, porque o que se deprecia educador nesse país, claro que tem exceções, né? Tem estados que pagam muito bem, inclusive, e não fazer de conta de aqui a colar alguma ação para que se coloca na mídia e fica nisso. Né? É isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo... vereador Claudemar. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo, gostaria de te parabenizar pela proposição, importantíssima. E eu trago como exemplo, nós temos lá em casa uma menina que está numa escola militar, e confesso para vocês que o resultado que se produz a partir disso aí é excelente. Tanto é que a minha filha, que está com 7 meses, se ela tiver a oportunidade de ir para uma escola desse padrão, ou cívico-militar, ou militar, com toda certeza vou botar. Até porque, pelo seguinte, eu gosto de acompanhar, né? Então, quando você faz acompanhamento, tipo de informações, e pode ser pelo YouTube ou outros canais, nós vimos algumas situações que para nós até então tipo, não são tão esclarecedoras. Não são tão esclarecedoras. E nessa situação aí desses canais aí que fazem essas vinculações de informações, e lembrando que são imparciais e apolíticos, me chamou a atenção algumas coisas, né? Um alto nível de doutrinação política. E aí você sabe para qual lado existe essa doutrinação. Salas com nome Sala do Baseado, salas de aula com nome de Sala do Baseado, e outras com a intitulação Cantinho do Sexo. Olha que maravilha. Sou totalmente a favor da escola pública. Mas também sou 1000% a favor da proposição do Rodrigo. Para que nós não tenhamos os nossos filhos seguindo os princípios e ideais de Lenin, Karl Marx, de Stalin e tantas essas pessoas aí que quiseram e que hoje influenciam a mentalidade de muitas pessoas, de pessoas que não têm as suas cabeças abertas e que são facilmente manipuláveis, nós precisamos ter um ensino de qualidade. Coloco uma informação para o senhor, professor Teonésio, uma informação bastante interessante. Escolas cívicos militares avançam mais que escolas regulares de ensino integral no Paraná. Tomara que no Rio Grande do Sul também aconteça isso. Outra questão, entre as melhorias estão a redução da evasão escolar, participação dos alunos nas séries corretas, frequências das aulas, melhoras nas notas e nas notas do IDEB, destaque também para a diminuição dos problemas disciplinares, brigas e desrespeito ao professor e degradação do colégio. Quase 100% dos colégios cívico-militares não apresentam mais essas situações. Olha que maravilha. Isso é dado estatístico. E aí o senhor, inclusive, fez a citação de alguns números, professor Teonésio. Eu acredito que o senhor tem a fonte das informações, hein? Deve de ter, né, professor Teonésio? O senhor sabe que tem um carinho gigantesco pelo senhor, mas hoje o senhor usou um pouco de sensacionalismo. Desculpa lhe dizer isso, né? O senhor usou um pouco de sensacionalismo. Aguardo as informações e espero que o senhor não busque mais, talvez, informações nos blogs aí ou do pai ou do filho no Blast, né? É bem provável que tenha sido dali, eu acredito. E não esqueça, me queira bem que não queira nada, não custa nada, professor. Me queira bem que não custa nada. Seria isso. Eu peço endosso pela matéria também, pela importância dela aí. Concedido. Continua a discussão. Apenas, presidente, por ser citado, não, vamos separar então o ensino militar, né? É uma questão que está legal. Como é que vai ser a favor do ensino de cívico-militar se não é legal? Qual é o amparo legal? Onde está a lei que ampara isso? Não podemos trabalhar da ilegalidade. As escolas cívico-militares, para o que consegue chegar lá, maravilha. Mas e aquele estudante que não consegue chegar lá? Que é aquele estudante do Teonésio que está lá no mundo colocado
a margem, e que na escola pública ele recebe atenção, toda a atenção pedagógica, e que é capaz de fazer ele construir. E milhões, colega, de estudantes que hoje se dão bem na vida porque tem a escola pública, que absorve as pessoas carentes e as pessoas que querem estudar de verdade. Então é isso que nós temos que olhar. Nós não podemos olhar a exceção como regra e dizer de que os dados que estão postos aqui não são verdadeiros. Não é verdade, porque são verdadeiros. E não é nesses blogs que eu busquei isso. É só ir lá no MEC, buscar os dados do MEC. Então é muito fácil da gente dizer às vezes uma coisa que não procede. O que nós estamos colocando aqui é coisas que a gente retirou basicamente do MEC. Amplamente legal. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Às vezes é bom surgir essa discussão, e principalmente quando se atém a um setor ou uma área que é de suma importância para o crescimento, para o convívio social de todos nós. Então, eu acho que é importante também, porque muita gente acompanha e nos assiste, e quando vê não sabe o que a gente está falando aqui, escola cívico-militar. O que acontece? A escola cívico-militar, então, ela tem a parte da formação pedagógica por professores civis, e tem uma parte que tem uma formação, que seria no caso que foi exposto aqui, por militares, inclusive da reserva. Então, fica uma controvérsia também, porque temos um congelamento de gastos com a educação, desde 2016, 2017, se não me engano. Então, foram congelados por 20 anos esses gastos. Na verdade, não são gastos. Educação é investimento, nunca pode se falar como gasto. Então, tem essas ressalvas também. O que acontece? As escolas cívico-militares, ela tem no orçamento do MEC. As escolas militares, ela tem um orçamento próprio também, que é do Ministério da Defesa. Então, provavelmente, esse orçamento, sendo cívico-militar ou público, as escolas, vai ser o mesmo ou até mais para a educação. O que a gente tem que fomentar? A educação, sendo ela de boa qualidade, ótimo. Sendo professores ou quem está à frente, e também vale frisar que disciplina, formação, muito parte do berço também. A gente tem que levar isso. Então, tem ambientes, tem locais que, com certeza, as situações são bem delicadas. Mas, e se falando também em segurança, não é um gasto, é um investimento. Quantas proposições já foram realizadas, já foram passadas aqui, solicitando maior segurança nas escolas. Então, são situações que a gente tem que estar atento também, e o município, não sei a quantidade mínima de habitantes que precisa ou não, mas, então não foi um corte total. Os estados, os municípios, os entes que querem continuar com essas situações, porém com recursos próprios. E com certeza para a educação virar recursos do MEC também. Então, só para ter um entendimento do que são escolas cívico-militares. Então, acho que é de suma importância nessa matéria aí. E com certeza que nem estavam falando em dados, até o colega vereador Rodrigo trouxe aqui questão de dados, mas não tinha esses dados, não tem dados nessa proposição. Então, seria importante também ter essas situações aí. Mas, fica então um questionamento, eu acho que é muito importante para nós como sociedade e valorizar a nossa educação. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Rodrigo. Como falei antes, a proposição acabou pelo grande expediente antes tomando outro rumo, vamos dizer assim. Mas, como o Marcelo comentou, ela não vai deixar de existir. Mas essa moção de apoio é questão então do Estado, então tentar ajudar para que ela se mantenha, vamos dizer assim. E todo mundo sabe que não se preocupou se a escola cívico-militar era lei ou não era. Foi um corte político. E pronto, foi isso que aconteceu. Não vamos ser hipócrita e dizer que não. É simples, é totalmente simples. E é do jogo.
é do jogo político, infelizmente. Eternamente vai ser um se vingando do outro, mais ou menos assim. Mas são coisas que continuar, vamos dizer, tanto que no estado está trabalhando bastante com o deputado o Zuco e o capitão Martim, que estão trabalhando forte para tentar que isso continue com um recurso do governo do estado. Então vamos ver se vai dar certo e vamos torcer que continue essas escolas aí. Então seria isso. Continua a discussão. Claudemar. O vereador Claudemar. Isso aí. Importantes colocações. Essa busca da construção aí de argumentos, ela é importante, mas eu ainda continuo nessa situação aí de apoio pela importância, principalmente. Falando em princípios de economicidade, meus colegas, falando em princípios de economicidade, o colega Neonésio também comentou, eu até tinha anotado aqui, colega, fiz algumas anotações rápidas aqui, né, mas me chamou a atenção quando o senhor comentou sobre a questão de cabidas de emprego, né, professor? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, mas fica um tanto difícil defender uma questão dessas aí quando você tem 37 ministérios do governo federal e com mais de 60% do que o governo anterior, aí fica difícil, né, professor? Até assentar, eu acredito que até os papagaios que estavam dentro das gaiolas lá e que começaram a gritar Lula e botaram para emprego. Bem provável. E eu acredito que tenha acontecido isso aí. Seria isso, seguimos. Continua a discussão. Presidente. Presidente, eu fui citado, preciso me manifestar. Primeiro vereador assim, Teonésio. Questão de ordem, regimento interno. Questão do regimento interno. Alguém que não se manifestou ainda, queira ocupar o espaço? Ninguém mais querendo, então, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 6 votos. Prosseguindo, solicito a leitura da 4ª proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve do Partido dos Trabalhadores PT requer nos termos regimentais e depois do ouvido o plenário desta Casa que seja enviada correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que, através do setor competente, faça um estudo técnico de viabilidade para melhorias de acesso às escolas municipais de educação infantil Leonel de Moura Brizola e Santa Isabel, no tocante à instalação de cobertura que sirva de abrigo e proteção, bem como também no acesso e fluxo de veículos para a comunidade escolar, crianças, pais e educadores, em dias chuvosos. Campina das Missões, 21 de julho de 2023, assinado então pelo vereador Marcelo Renes. Justificativa. Senhor presidente, nobres e diz, a proposição que apresentamos para consideração do plenário busca atender demandas referidas à segurança, saúde e integridade física das crianças, pais, educandos e funcionários que frequentam ou transitam diariamente nas redondezas dessas instituições de ensino. Sabe-se que um grande número de veículos circula diariamente nas redondezas dessas instituições de ensino nos períodos de início e término das aulas, sendo pais, professores, funcionários e público em geral, tornando-se muito crítica a circulação nestes em dia de chuva. Portanto, encaminho esta proposição para que seja realizado um estudo de viabilidade em tornar esses locais mais seguros e convenientes para transitar principalmente em dias de chuva, inibindo a exposição de crianças e seus acompanhantes diretamente às adversidades climáticas, o que atualmente acontece. Diante disso, com o objetivo de evitar esta exposição e tornar o ambiente mais seguro e confortável, propõe-se a colocação de cobertura na parte frontal dos educandários, viabilizando o acesso totalmente coberto aos usuários, a ser instalado na área de desembarque até o acesso às escolas. De igual forma, solicita-se que seja estudada a viabilidade de tornar as ruas que se situam no entorno dos educandários vias de mão única e de estacionamento em uma de suas laterais,
principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos, levando em consideração a estreita largura das mesmas, resultando que as laterais de determinada rua de acesso principal não tenha passeio público, podendo incluir ainda ser implementada uma melhor sinalização de segurança, atentando às velocidades permitidas em ambientes escolares. A proposição se faz necessária tendo em vista que se trata de integridade física, saúde e bem-estar de todos que frequentam esses educandários. Em razão disso, esperamos que a presente proposição receba o apoio do plenário desta Casa. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Falar um pouquinho mais longe, acho que agora melhor, né? Senhor presidente, colegas vereadores, então proposição, a hora que apresenta, então ela busca uma maior segurança e um conforto, principalmente em dias de chuva, quando se trata de levar os alunos ou as crianças para a escola. Então aqui, acho que eu sou o único pai que tem aluno na escola a Brizola ou Santa Isabel. Acho que o Claudemar vai na EMEI Estrelinha, né? Então também outras vezes já foi matéria de fazer, porque lá também o acesso é bem delicado, poderia até ser estudado também, um acesso com cobertura até a parte do acesso às referidas salas. Então seria de suma importância. Muitas vezes a gente se depara com um grande fluxo de veículos em dias de chuva, e os veículos chegam à frente desses educandários, muitos estacionam, 2 ou 3 fileiras, os da frente não conseguem retornar, porque todo mundo quer largar o seu filho perto do colégio. Então, hoje tem a cobertura já na rampa de acesso da EMEI, e tem uma outra cobertura na frente da Escola Santa Isabel, mas ainda em dias de chuvas dificulta muito deixar os alunos, as crianças, inclusive até no micro, as crianças passam por chuva. Então, sugere-se que seja estudado a colocação de uma cobertura na frente, também uma pavimentação, porque ali não tem pavimentação, que possa ser realizada agora, inclusive com a máquina. Então, acho que não é muito difícil a gente tentar esse tipo de pavimentação ali, para não dar muito barro, muito lamaçal, até inclusive para as crianças levarem para dentro das salas de aula. Então, a gente sabe que o município está estudando a viabilidade de fazer uma rua coberta, esteticamente muito bonito, concordo também, mas praticamente, na prática, acho que seria de suma importância também ter esse acesso coberto para as crianças que frequentam os educandários. Não somente as crianças, sim, professores também, quem passa ali, acho que seria de suma importância. Então, pela importância da matéria e sabendo da real situação em dias de chuva, inclusive tirei fotos num dia de chuva, mas não anexei, e também pela dificuldade do acesso aos educandários, a rua muito estreita, inclusive já foi feito proposições de colocação de passeio público também, e de um lado não tem passeio e torna muito perigoso, principalmente para as crianças. Então, e trazendo junto também com a proposição, uma sinalização mas eu acho que seria de suma importância, quem sabe até trabalhar o próprio público escolar, porque muitas vezes as pessoas chegam um pouco atrasadas e sabem que em ambiente escolar a velocidade máxima é 20 km por hora. Então, se acontecer um sinistro, um incidente, é tarde. Então, espero que os demais colegas vereadores apoiam a proposição para dar prosseguimento. Seria, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra a vereadora Roslaine. Eu, em 2021, fiz uma proposição solicitando o passeio ali da Rua Uruguaiana até lá em cima. Se tivesse sido feito, ou se fosse feito, seria... Não vou dizer que é resolver o problema, principalmente quando se trata de dia de chuva, que é pior ainda. Mas um passeio mais largo lá seria quase a solução. Mas, enfim, vamos esperar e faço votos que a tua proposição tenha êxito. Peço o endosso da proposição. Concedido. Continua a discussão. Com a palavra. Vereadora Claudete.
Parabéns, vereador Marcelo, pela proposição e pela importância da matéria. Peço endosso da mesma. Concedido, endosso. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Teonésio. Como o vereador proponente é o líder da bancada, eu vou pedir o endosso em nome do Partido dos Trabalhadores. Concedido. Continua a discussão. Palavra. Vereador Claudemar. Parabenizar-te, Marcelo, pela proposição, importantíssimo, né, principalmente para que se possa ter dentro do trânsito mais seguro também essa questão de cuidado com a criança, né, e até sugiro que se coloque como adendo algum estudo que se possa viabilizar a questão de trânsito, para evitar o máximo possível a marcha ré nesses lugares, né, inclusive talvez a colocação de algum posto lá em cima lá que se possa fazer a conversão com maior segurança, que nunca se sabe quando vai estar fazendo, principalmente o Douglas tem mais conhecimento a respeito, né? Quando se tá fazendo a marcha ré aí, tipo, dependendo do veículo que for, tu não consegue enxergar, e as crianças agora estão e talvez depois, né? Aliás, agora não estão, talvez depois podem estar atrás, que pode inclusive ter um atropelamento. Fiquei feliz alguns dias atrás, quando eu estive na escola levando a minha menina, e da instalação do sistema de monitoramento, né, que na verdade tipo, é um sistema de câmeras que é importantíssimo, principalmente também pela questão aí dos acontecimentos que nós tivemos nos últimos tempos, e também da instalação de portão eletrônico. Então, tipo, hoje o pessoal da secretaria, tipo, eles conseguem ver quem está lá no portão e só permitem o acesso caso for uma pessoa conhecida. Algo que antes não tinha, que eu particularmente eu acho extremamente importante, que já havia posto como adendo na tua proposição alguns dias atrás, né? Eu possuo uma proposição reservada também, Marcelo, que diz respeito a essa questão aí, mas talvez coloque o de adendo à tua, né? E que fala sobre a questão da creche. Eu fazem, acho que pelo menos daqueles dias de chuva, quando começaram o período mais chuvoso, e aí até conversei com a diretora, com o pessoal lá em cima lá, tipo, para nós avaliarmos essa questão de construirmos uma proposição que é para colocação da cobertura naquele local, até de preferência no passeio, para que os pais pudessem chegar, estacionar e desembarcar num local onde não tivesse problema de chuva. Até porque não, tipo, tu vai estar caminhando com a tua criança no colo, tu vai estar com ela no colo, tu vai estar com a mochilinha, e aí tu vai ter mais a questão do guarda-chuva, que acaba dificultando um pouquinho, né? E também a colocação de estacionamento rotativo, né? Um espaço com estacionamento rotativo para pelo menos 2 ou 3 veículos, para que pudesse a pessoa chegar lá e estacionar, desembarcar com a criança e logo sair também, para que não tivesse ocupação pelo tempo integral, que fica bastante ruim nesses dias de chuva. O restante dos dias é tranquilo, o problema é dia de chuva realmente, né? Então algumas vagas estrategicamente reservadas para dias chuvosos e mais complicados. Peço também endosso na matéria aí. Silêncio. Concedido. Continua a discussão. Olá, senhor presidente. Vereador Ademir. Pela importância da matéria, peço endosso em nome do partido. Concedido, endosso. Continua a discussão sobre a matéria. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Importantíssimo as palavras do vereador Claudemar. Inclusive, na outra proposição que havia apresentado, há algum tempo atrás, contemplava o acesso à EMEI Estrelinha da Manhã, porque tem aquele acesso lateral. Poderia ser estudada a viabilidade e a possibilidade de fazer o acesso dos veículos naquela lateral, cortar uma parte dos fundos do L da quadra e fazer a saída do lado de baixo, onde hoje também tem uma rua lá, mas não está sendo usada. Acho que seria uma obra importantíssima, porque o acesso à EMEI ali já tem uma área coberta, então poderia ser estudado essa possibilidade. Eu acho que seria de suma importância e a comunidade escolar provavelmente iria agradecer muito se tivesse esse acesso. Entrava na parte superior, lateral ali do prédio, e saía pela parte de baixo. Eu acho que seria muito viável esse adendo, inclusive se quiser colocar, com certeza sim. Então cabe aos vereadores também decidir. Continua a discussão. Nós até falamos a respeito dessa questão ali em cima, só que como tem aquela salinha no canto, aquela salinha pequena, aí no cantinho, e aí tu teria que fazer um corte, né, bastante, né, e aí o que acontece? Existe um risco muito grande de atropelamento.
E aí realmente é pela questão de poder transitar com veículos lá no meio, porque daí tu vai ter. E você sabe, tipo, não tem alguns países que nós temos a questão que é mais disciplinar, e se tu tivesse um espaço que tu pudesse fazer a separação, tipo, de trânsito de veículos, separação de trânsito de pessoal, daí é uma situação, tipo, mas ali realmente pelo espaçamento é bastante complicado, né? Mas eu acredito que já fica de bom tamanho, colega Marcelo, essa questão aí da cobertura, já resolve em grande parte os problemas dos pais aí. Continua a discussão da matéria. Ninguém mais querendo se manifestar. Parabenizar ao colega Marcelo pela proposição e se tratando de educação e segurança, tudo nessas duas áreas tem sentido e é salutar. Então, em nome da bancada do PDT, eu peço o endosso da mesma. Concedido. Então vamos para a votação da proposição apresentada. Adendo. Temos um adendo. Colocamos em votação o adendo. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. O adendo aprovado por 8 votos. Agora sim, já com a inclusão do adendo na proposição, vamos à votação da proposição. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Eu havia dito que esta era a 4ª proposição, mas foi a 3ª proposição apresentada. Então, agora sim, vereador Douglas, por favor, vamos à leitura da 4ª e última proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve do Partido dos Trabalhadores PT requer, nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviada a moção de congratulações à Brigada Militar de Campina das Missões, bem como também para a pessoa, a soldada Marli Schmidt, pela formação das turmas de jovens alunos perante o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, ocorrida no dia 18 de julho pretérito, como forma de reconhecimento a esse valoroso e inestimável serviço prestado perante nossos jovens. Campina das Missões, 21 de julho de 2023, assinado pelo vereador Marcelo Renz. Justificativa, nobres e diz, o objetivo do PROERD é prevenir o abuso de drogas e a violência entre crianças. É um programa com caráter social preventivo, posto em prática pela Brigada Militar, que trabalha em conjunto com os alunos do ensino fundamental, que se encontram na faixa etária de 9 a 12 anos, através do esforço cooperativo entre Brigada Militar, escolas e famílias, oferecendo atividades educacionais em sala de aula, que inserem em nossas crianças a necessidade de desenvolver as suas potencialidades, ajudando a preparar para o futuro uma geração consciente do exercício de sua cidadania. A Brigada Militar de Campina das Missões realiza com extrema competência o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, atendendo a todos com carinho e dedicação, ilustrando o honroso nome da Brigada Militar. Sendo que atualmente o programa é ministrado pela soldada Marli Schmidt, que é uma profissional dedicada, responsável e digna de elogios, contribuindo desta forma para o enaltecimento do nome da instituição, a qual sempre esteve a serviço da justiça e da paz, em prol da segurança pública, se destacando em ações comunitárias. Num universo de problemas envolvendo drogas e violência em que vivemos, é importante ressaltar o empenho com que a Brigada Militar atua na formação de crianças, no sentido de prevenir o uso de drogas e a violência entre os estudantes, desenvolvendo habilidades para ajudar a reconhecer as pressões e as influências diárias que possam vir a sofrer, assim como plantando uma semente que com certeza trará ótimos frutos. Ante as considerações expostas, buscamos prestar essa homenagem à nossa gloriosa Brigada Militar. Solicitamos a aprovação da presente matéria. Está em discussão a proposição apresentada. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Proposição essa apresento devido à importância da matéria. Então, estivemos na formatura na semana passada, no dia 18. Demais colegas vereadores, Claudemar, Teonésio, Roslaine, também estiveram na formatura, mais alguém. Então,
realmente muito importante a gente ver as crianças, os alunos ali estavam se formando engajadas junto com a administradora, então, a ministrante das aulas, a soldado Marli. Aliás, a gente aproveita para parabenizar tanto ela quanto a instituição Brigada Militar, que sempre está a bem do serviço da comunidade. Então, estavam nessa formatura as escolas Santa Isabel, São Luís, Imigrantes e Santa Teresa. Um total de 42 alunos, se não me falha a memória. Então, um programa esse desenvolvido, um educacional de resistência às drogas e à violência, trabalho ajudando na formação do cidadão, na vida familiar, na vida social. Então, realmente muito importante, mais uma vez, prestar homenagem, parabenizar a Brigada Militar e também a soldado Marli. A gente solicita que sejam enviadas as congratulações pelo excelente trabalho, que seja um programa que continue. Ano passado a formação era um pouco menor, mas esse ano já é um pouco maior, então que seja tocado por vários e vários anos, executivo também auxiliando e com certeza legislativo, inclusive teve um recurso destinado do fórum, né, agradecer também a juíza da nossa comarca aí por essas situações. Então, seria isso, senhor presidente, e mais uma vez, então, parabéns à instituição Brigada e a soldado Marli. Continua a discussão. Com a palavra. Palavra a vereadora Claudete. Mais uma vez, parabéns, vereador Marcelo, pela proposição. Também parabenizar a soldado Marli Schmidt pela sua dedicação e pelo empenho que ela tem com essas crianças, esses pré-adolescentes também, que é muito importante. E pela importância da matéria, peço endosso dela em nome do partido. Concedido. Continua a discussão da proposição, com a palavra a vereadora Ademir. Parabenizar pela proposição do Marcelo, colega, e pela importância da matéria, pelo endosso da matéria em nome do partido. Concedido. Continua a discussão. Palavra, presidente. Palavra a vereadora Roslaine. Partido Podemos pede endosso da proposição. Concedido. Eu passo a palavra ao vereador Teonésio. Pelo mesmo motivo de antes, peço endosso em nome do Partido dos Trabalhadores e quero considerar apenas uma questão e quero conversar com o pessoal da Brigada ainda sobre isso, no que tange a premiação. Me preocupa um pouco isso, porque quando você premia o primeiro lugar, muitas vezes aquele que tira o último lugar está num contexto deplorável e não consegue produzir, como aquele que está lá acompanhando e que tem paz e que tem família e que tem uma estrutura diferenciada e que consegue evoluir. Então penso que estou colocando isso porque eu quero ir conversar com o pessoal da Brigada sobre isso, mas 99,99% do programa é extraordinariamente bom. O objetivo dele é fantástico, né? Para prevenir, para que as crianças não se envolvam com aquilo que destrói a vida. Então, parabéns, vereador, e já, como eu tinha dito, peço endosso. Concedido. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Claudemar. Parabenizar o colega Marcelo pela proposição, importantíssimo, até pela causa da quantidade de crianças hoje que acabam se envolvendo com o consumo de drogas, e não é baixo o número. Até estive assistindo alguns dias atrás na Record os efeitos provocados pela nova droga que está circulando aí pelo Brasil, que hoje na Califórnia já é uma realidade deles lá, que é uma coisa impressionante, né, e que produz o chamado efeito zumbi. Pesquisem a respeito, né? Então todo o programa que for realizado, idealizado, tipo, tudo que funcionar em questão aí de prevenção principalmente é importantíssimo, né? Hoje, infelizmente, existem mais caminhos aí que te levam para mal do que para o bem, infelizmente, né? Infelizmente, estamos nessa situação. Te peço endosso da matéria também, excelência. Concedido. E parabenizar também a Marli pelo excelente trabalho realizado, tá? Isso aí também. Continua a discussão da matéria. Ninguém mais querendo se manifestar, quero parabenizar também ao proponente, e como foi discutido já bastante, esse é um programa
mais do que interessante, que trata da prevenção e combate às drogas. Querendo ou não, elas estão aqui. Estão na frente da nossa casa, estão na frente do colégio, estão na rua, estão na frente da Câmara de Vereadores, na frente da Prefeitura, enfim, onde quer que você vá, elas estão. Nós querendo ou não, elas estão aí. Então, que surjam mais programas dessa envergadura para que possam conscientizar as crianças, seus pais e a sociedade de que a droga, ela é normalmente um caminho sem volta ou com um regresso difícil. Então, pela importância, parabenizar também a soldado Marli por ter palestrado, proferido esse curso, juntamente com as pessoas que a auxiliaram, e parabenizar o nobre colega vereador Marcelo, em nome da bancada do PDT, pediram o endosso da matéria. Concedido endosso. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 8 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária, a ser realizada excepcionalmente no dia 10 de agosto de 2023, às 18 horas. Está encerrada a sessão.